Olá pessoal, muito bem-vindos novamente à nossa aula. Estamos aqui agora para discutir as especificidades do campo da psicologia social em relação à psicologia geral. Então, nós vamos pensar que existem aspectos que atribuem características à psicologia no campo geral e que têm características que definem a psicologia social. Dessa forma, trouxe para vocês aqui um quadro em que nós vamos ter características específicas enquanto psicologia geral e a psicologia social. Quais são os objetos de estudos da psicologia geral? O comportamento, o inconsciente, a consciência, então os processos psicodinâmicos que estão postos nessas interações. E o seu método é um método da introspecção, associação livre, experimental. Quando eu trago esses elementos para vocês, enquanto psicologia geral, o que vem à cabeça de vocês enquanto linhas teóricas de abordagens da psicologia? Muitos de vocês podem pensar aí, né, que nós estaríamos falando, né, de processos psicodinâmicos, da psicanálise. A psicanálise poderia se traduzir, né, como uma das categorias da psicologia geral, porque ela vai trabalhar com o comportamento, né, o porquê esse comportamento é emitido, o inconsciente, o que a construção do inconsciente do sujeito faz determinadas nuances ou o implica em reagir e se comportar dessa ou daquela forma, e qual é o processo do nível de consciência que esse sujeito tem de si, né? Então, o método de intervenção é esse introspectivo, baseado na associação livre, na fala, né? Nessa fala livre, numa fala que não tem restrição, uma fala que é contida, baseada na percepção desse sujeito diante daquilo que está por vir e que eventualmente ele por si só não tem consciência, né, desses elementos, e que na amarração dessas narrativas ele pode se localizar, né, com a resolução de determinados enigmas que estão postos para ele, né, e são vistos então como elementos aí de um campo experimental. Por outro lado, a psicologia social, seu objeto de estudo, né, é o campo relacional indivíduo e sociedade. Ou seja, se nós pensarmos a psicologia social, eu não vou trabalhar com esse sujeito na sua individualidade, no seu aspecto singular. Porque se eu estou falando de social, por consequência, eu abranjo o espaço para um nível de sociedade, ou seja, para um nível de interações, de relações sociais. Então, a psicologia social ela vai exigir, né, vai convidar a experiência do campo relacional social e da própria sociedade, ou seja, a perspectiva do encontro desse sujeito com o social e a relação dessa sociedade com esse indivíduo. Essa experiência, né, na metodologia e o método de atuação seria a observação, né, a observação de como se porta indivíduo e sociedade, né, dentro dessa dinâmica. Esses aspectos eles são muito importantes porque o método de observação ele vai ampliar um rol de possibilidades para nós, porque a nossa observação ela tem uma série de elementos circundantes e que qualificam uma observação. Então nós temos observação participante, observação ativa, nós temos outras formas, né, de atuar de forma com que a gente consiga captar desse sujeito informações que sejam relevantes na construção do seu processo, né, diante desse mundo relacional, diante desse mundo familiar, diante desse mundo que é o mundo dele no encontro com o outro, né? Então essa necessidade de dispensar esses aspectos é objeto da nossa psicologia social. Pensando ainda, né, no campo da psicologia social, nós vamos trabalhar com alguns elementos-chave que estão definidos, né, como Alport nos traz, que a psicologia social tenta compreender e explicar como os pensamentos, sentimentos e comportamentos humanos, influenciados por um outrem real, imaginário ou implícito. Ou seja, tenta
operar no campo do pensar, sentir e agir desses indivíduos. Ou seja, nós precisamos de identificar qual é a representação social que esse outro detém sobre esse indivíduo, para que nessa dinâmica possa se produzir, se ancorar processos, né, subjetivos de ressignificação, e essas ressignificações elas vão produzir respostas, né? E essas respostas elas dialogam diretamente com esse outro ser social, né? E aí é importante para a gente pensar que várias teorias, né, psicodinâmicas e psicossociais, elas vão trazer respostas para esses fenômenos. Ela tenta compreender e prever comportamentos. Ora, se eu tenho informações sobre esse indivíduo, se eu tenho informações sobre o contexto social ao qual ele está inserido, e eu tenho compreensão da dinâmica, é possível que, baseado na formação, baseado na minha capacidade de análise e na minha capacidade de acolhida, de observação, que nós já vimos lá que o nosso método é observacional, eu posso inferir em análise de previsão de comportamentos. Dessa forma, as nossas intervenções elas podem fomentar aspectos que vão qualificar ou sistematizar ou problematizar ou ainda questionar as posições que esses indivíduos têm em detrimento desse meio relacional. Quando nós devolvemos para os nossos usuários as questões: é certo você fazer isso? Você acredita que você está fazendo uma intervenção adequada? Nós estamos pensando nessa forma de compreender e prever comportamentos. Obviamente, vai requerer um processo de redimensionamento, de novas ancoragens, para que esse sujeito possa, a partir da interação com o profissional que o acolhe, produzir elementos que qualifiquem ou requalifiquem, dando nova roupagem, né, trazendo familiaridade para essa experiência que outrora era uma experiência reduzida ao seu modo de pensar, agir e sentir. Então, quando nós ofertamos esses elementos para esse sujeito, através de novas ancoragens, novas possibilidades, né, de nós trazermos para eles elementos novos que vão trazer visibilização, reflexão, produção de sentido, ele pode então compreender essa dinâmica e muito provavelmente modelar a sua posição diante desse outro social. Nesse aspecto também nós teríamos aí a interface da psicologia com a sociologia, que seria então a psicossociologia, que traria as explicações dos comportamentos humanos baseado nos cenários, né, sociológicos e sociais. Isso é um fator importante para nós termos em mente, porque a psicologia social ela não caminha alheia aos processos sociais. E os nossos processos sociais, hoje eles estão coenvoltos, né, em relações sociais, econômicas, políticas e transicionais. Por que eu digo transicionais? Porque muitos dos aspectos aos quais os sujeitos têm vivenciado hoje podem ser transitórios, né? Hoje nós temos uma ampliação no número de populações vulnerabilizadas. Vamos pensar como que eu sei dessa informação. Se você pega extratos do Bolsa Família ou extratos do CadÚnico, você vê um número altíssimo de pessoas que antes eram caracterizados classe média, que hoje recorrem aos serviços socioassistenciais, obviamente por uma questão de direito, mas que por um processo social, econômico e uma mudança do cenário político, fez com que esses usuários recorressem a essa garantia de direito. O que nós então temos que fazer? Voltar no tópico anterior, tentar compreender e prever comportamentos. Esse sujeito, quando ele recorre às políticas públicas, necessariamente ele não sabe de qual trânsito fazer. Nós temos uma série de pessoas que chegam com posições altivas, de arrogância, de que isso aqui não é para mim, eu estou buscando agora, mas esse momento vai passar.
E ele está traduzindo para mim a experiência que ele aprendeu socialmente, com seus grupos, com seus pares. Né? A crise econômica a qual nós vivenciamos e que nós estamos passando por ela, e a crise política, ela tem trazido elementos para nós pensarmos que esses sujeitos, muito provavelmente, vão permanecer por um bom tempo nesse novo cenário ao qual ele está se inserindo agora. Entretanto, obviamente, com a nossa posição ética, política e profissional, a gente vai compreender esse cenário e traduzir de forma empática, na qualificação da nossa acolhida, da orientação e do encaminhamento, aspectos que vão dizer para esse sujeito que ele tem direito a esse acesso. Né? Isso não é algo degradante, humilhante, porque na sua composição mental, na sua concepção, isso para ele era caracterizado para pessoas que estavam em situação de pobreza, de miséria. Né? E a gente tem, né, uma divisão burguesa, né, uma divisão de classes sociais que desqualifica a população que acessa políticas públicas, das quais, inclusive, é direito de todos. Né? Então, essa razão nos traz a compreensão de que é necessário performar sobre esses sujeitos, né? Ancorar e objetivar novos processos para que eles ressignifiquem isso que anteriormente estava posto para eles nessa relação. Então, esses elementos eles são importantes porque isso modifica comportamento, né? E o que a gente está falando é exatamente uma posição do comportamento desse sujeito diante de um cenário social. Né? Dito isso, a gente pode pensar, então, essa dialética, né? Assim, o que é o comportamento? Esse sujeito, né? E essa interação sujeito-ambiente que produz ali uma ação que é reflexo consciente ou inconsciente disso que é da interação sujeito-ambiente. Para a psicologia social, interessa o comportamento que é influenciado socialmente. Então, esse campo, né, dessas interações, dessa perspectiva do que é, o que me interessa desse sujeito, é a produção que vai se ter da relação dele com esse meio que ele está envolvido, com esse meio que ele está experimentando. Dizer para uma pessoa que em outra ocasião vivenciava um nível de qualidade de vida, que estava em uma situação privilegiada em relação a um outro cenário populacional, acolhê-lo nesse lugar e compreender esse comportamento, a psicologia social ela precisa, porque as influências desse novo ambiente provavelmente vão modificar os aspectos subjetivos, conscientes e inconscientes e refletir na dinâmica desse sujeito lá no seu nicho familiar, no seu nicho social, e a repercussão disso pode provocar conflitos. Né? Então, a ascensão ou a queda de determinadas posições e classes sociais, elas impactam diretamente na compreensão desse sujeito ou na valoração desse sujeito sobre os espaços, ou sobre os sujeitos, ou sobre as pessoas. Né? Então a gente tem processos discriminatórios, processos de exclusão, processos de isolamento, em decorrência de uma movimentação de um acesso ou de um cenário, né, que estava posto aí previamente para esse sujeito. Então a gente vai caminhando aqui na relação desses sujeitos, né, com aspectos tanto da psicologia do comportamento, né, com a relação com a própria subjetividade. E aí, comportamento versus subjetividade. O que a gente pode dizer disso? O comportamento ele é individual. Ele é influenciado desde que nascemos. Ou seja, o comportamento é seu. Você se comporta, né? Então, assim, você produz a partir de uma relação que a gente está dizendo aí que ela é psicossocial, né? Porque ela está dizendo de contextos aos quais foram definidos no momento que você tem a sua interface com esse outro social a qual circunda o seu fazer, o seu viver, né? E eventualmente, né, esse viver em grupo permite uma série de confrontos entre as pessoas, e aí cada um vai construindo
o seu eu, né, dentro desse processo de interação, através de constatações de diferenças, de semelhanças entre nós e os outros. É nesse processo de desenvolvimento, né, e da própria individualidade que a nossa identidade social e a própria consciência de si mesmo é executada e construída. Temos, por outro lado, o aspecto da condição histórico-social. Esse elemento ele é fundamental para que nós compreendamos que não existe um eu diferente do contexto social histórico. Foi o que eu disse agora há pouco. Nós necessitamos de experimentar essas relações visando a melhor sinergia, a possibilidade das engrenagens se juntarem no campo em que há uma correspondência desse sujeito, né, individual, diante das interações que ele tem ali do social, ou seja, o processo histórico dele depende da composição de quem ele é e da forma como foi influenciado por esses pares, por esses iguais. E aí a relação reflete no meio social. E terceiro, a linguagem, que é exatamente esse instrumento de mediação, né, que são as visões de mundo, perspectiva de valores, sentimentos, emoções. Essas características elas podem produzir sujeitos, né, e esses sujeitos eles não são sujeitos dissociados das experiências históricos-sociais e nem dissociados das influências às quais eles compõem, né, do seu meio, do seu ambiente relacional. Esses são pontos importantes para nós compreendermos, né, o contexto psicossocial, o contexto sócio-histórico e o contexto da linguagem. Esses aspectos, eles traduzem para nós situações que vão ser relevantes na tomada de decisões de intervenções que vão convidar, na intervenção, nós ampliarmos os nossos rol de investigações, ou seja, nós nunca vamos operar com esse indivíduo de maneira isolada. Por quê? Porque existem uma série de atravessamentos, e são atravessamentos materiais, subjetivos, objetivos, concretos, que fazem e causam impacto no modo desse sujeito agir, né? E que nós precisamos de ter conhecimento sobre isso para que nós tenhamos manejo, ferramentas, instrumentos de operacionalização no campo das garantias, seja desse sujeito enquanto vítima, ou seja desse sujeito enquanto violador. Pensando que sempre, né, no campo da atenção psicossocial, nós estamos num aspecto da perspectiva protetiva, né? Então, o caráter protetivo vai perpassar toda a dinâmica familiar, toda a dinâmica relacional. Então eu estou dizendo protetivo para a vítima, protetivo para o agressor, protetivo para aqueles descendentes dessa relação conflituosa, eventualmente pais, filhos, parentes, a própria vizinhança, a comunidade local. Então a relação desses sujeitos com a sua experiência que transcende a esfera do individual, ela provavelmente, muito provavelmente, ela vai ter uma ressonância social. E é nesse aspecto que a gente vai pensar nos modelos de intervenções psicossociais no trabalho aí com as famílias, né, que estão envolvidas em situações de violações de direitos, de conflitos, consolidando então práticas interventivas que sejam capazes de dimensionar tanto o aspecto subjetivo e individual desse sujeito, mas também a repercussão relacional que esse sujeito tem nas suas esferas de aproximação social, familiar, parental, histórica, né? Porque esses comportamentos deles são influenciados por esses outros atores que envolvem e circundam a sua vida social. Ok? Então fiquem comigo e a gente vai agora para a próxima aula. Espero que vocês estejam gostando. Por gentileza, façam seus comentários, coloquem aqui as suas dúvidas e a gente vai seguindo nas próximas aulas. Tá bom? Um abraço grande, até daqui a pouco.